capítulo 18, estaremos lendo do verso 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia nesse texto para nossa edificação. E já temos na página da igreja mais de 60 sermões só em Mateus. Mateus são 28 capítulos e Mateus é o evangelho do grande rei, o evangelho do rei Jesus. Vamos ler esse texto então, Mateus 18, de 1 a 5. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Mateus 18, de 1 a 5. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, leia a palavra de Deus, medite nela conosco, acompanhe a leitura, que vai estar aparecendo aí na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz e guardar a Tua palavra em nossos corações. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheio do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Que possamos entender a Tua palavra e que possamos aplicá-la na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo. Usa-me, Senhor, como canal de bênção em Tuas mãos, para que eu possa pregar com fidelidade a Tua palavra, para a edificação do Teu povo e para despertamento espiritual de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Honra, glória, fama, ostentação, status. Essas palavras definem este mundo caído em que vivemos. E o mundo em que vivemos, ele busca encontrar os maiores, os mais inteligentes, os mais capazes, os mais rápidos, os mais ricos, os mais bonitos entre nós. E a gente pode ver, nesse tempo de Olimpíadas, nós estamos procurando o melhor no judô, o melhor no tênis de mesa, o melhor na quadra, o melhor do handebol, o melhor do futebol, feminino ou masculino. Os discípulos também estavam pensando: quem é o maior no colégio apostólico? Quem é o mais importante? Quem é o mais proeminente? Quem é o número 1 no colégio apostólico? Esse era o assunto entre eles. Qual era o maior, o mais importante no reino messiânico? E eles estavam indo para Jerusalém, a capital ali de Judá. E eles estavam esperando que Jesus instalasse um reino divino na terra. Um reino onde eles pudessem reinar com Cristo na terra. Em outras palavras, quem seria o primeiro ministro do reino? Ou o segundo depois de Jesus? Por isso, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Era a pergunta que eles fizeram a Cristo. Eles disputavam quem deveria ser o quê no reino de Cristo: o ministro da fazenda, o ministro da casa civil, o ministro do transportes, o ministro da educação, o ministro da saúde, o ministro da diversidade cultural. Talvez Pedro dissesse: eu sou maior. Eu sou maior porque eu fui o primeiro que confessei que Cristo é o Messias, que Ele é o Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu que confessei, eu tenho a preeminência. Talvez João e Tiago também dissessem a Pedro e aos demais apóstolos: Pedro, Tiago e João, nós estivemos ali no Monte da Transfiguração e nós vimos Elias, nós vimos Moisés e nós vimos Jesus transfigurado diante de nós. Nós somos mais importantes.
pois tivemos uma experiência no Monte da Transfiguração que nós não podemos contar agora, foi tremendo, foi impactante. Nós somos os maiores e melhores. Talvez Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata, ele dissesse ao grupo: eu sou o maior, porque eu sou o tesoureiro no colégio apostólico, eu é que conto as ofertas que caem aqui na bolsa, onde eu administro, eu quem carrego a bolsa do dinheiro, e quem carrega a bolsa do dinheiro tem prioridade. João, o apóstolo do amor, quem sabe ele dissesse: eu sou maior, porque Jesus me chamou do discípulo amado, o amado do mestre, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus e perguntou: quem é o traidor? Talvez André dissesse: eu sou maior. Por que eu sou maior? Porque eu fui o primeiro a ser chamado por Cristo. Cristo me chamou em primeiro lugar para o colégio apostólico. No entanto, meus irmãos, Jesus desmantela as ambições dos 12 por competição de preeminência, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, dizendo: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E aqui, Jesus nos ensina, meus irmãos, que o caminho da glória não está no status, na posição social, mas numa vida marcada pela humildade. E a grande ideia dessa passagem é que o caminho da glória vem através da humildade e do serviço. Vamos dizer isso comigo? O caminho da glória vem através da humildade e do serviço. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus disse: o maior é o menor. Por isso, chamando uma criança, provavelmente uma criança de 2 a 3 anos, alguns pensam que seria até um menino, filho de Pedro, não se sabe. Essa criança, nós não temos a identificação de quem é, se essa criança era filha de alguns dos discípulos, ou de alguns que estavam entre a multidão. Jesus ensinou, meus irmãos, que as crianças são o exemplo mais eloquente de humildade. E essa criança estava no meio deles, por convite direto de Jesus. Essa criança não tinha agenda, essa criança não tinha do que se vangloriar, essa criança não tinha desejo de aplausos, essa criança não queria ser ovacionada pela multidão. O maior é o menor. Ser grande é ser como criança. Devemos ser tão confiantes e dependentes de Deus quanto as crianças dependem dos seus pais. As crianças estão aqui porque os pais trouxeram. As crianças chegaram até aqui porque as mães amamentaram, trocaram as fraldas, educaram, ensinaram as primeiras palavras. As crianças são dependentes dos seus pais. E assim como as crianças são dependentes dos seus pais, assim nós devemos ser dependentes do nosso Deus que cuida de nós. E com isso Jesus, ele maceta aqui o orgulho humano. Tem uma cantora mundana que diz que ia macetar o Apocalipse, né? Mas Jesus aqui maceta o orgulho humano. O orgulho é o principal mal do universo. O orgulho é o causador de muitos males que nós sofremos. Nós sofremos muito na vida, meus irmãos, porque nós somos orgulhosos, nós somos de nariz empinados, nós temos a soberba no nosso coração. O orgulho tem acabado com casamentos, tem separado irmãos, pais, filhos, acabado com sociedade. E o pior, tem separado o homem do seu Criador. O orgulho separa o homem de Deus. Como disse Agostinho, o orgulho é uma flor que nasce no jardim de Satanás. E por que Agostinho disse isso? Porque Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo.
Satanás colocou o seu eu acima de tudo na sua vida. Ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, mas o Senhor diz: contudo serás precipitado para dentro do abismo. O orgulho, meus irmãos, nos faz pensar de nós mesmos mais do que realmente somos. Nós não somos nada, nós somos carentes de Deus, nós não somos autossuficientes. O orgulho faz com que o sujeito se ache o melhor, o mais bonito, o mais inteligente, o mais talentoso do que os outros. A soberba, meus irmãos, traz consigo a queda. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. E nós podemos ver que tem um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, que por causa da sua soberba, ele achava que era o melhor rei, o mais importante, e ele diz: eu construí essa grande Babilônia para a minha glória. E Deus diz: já passou de ti o reino, e a sua morada será junto com os animais. E ele comeu durante 7 tempos capim com os animais por causa da sua soberba. Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Herodes, um perseguidor da igreja cristã no primeiro século, foi comido de vermes na frente de todo o povo, porque ele não deu glória a Deus. Alguém disse que a adoração pessoal é a religião da humanidade. É a religião da humanidade. O homem querendo se colocar no lugar de Deus, achando que é mais importante do que Deus. Nós vivemos num mundo onde o homem é colocado no centro. Nós vivemos num mundo antropocêntrico. Tiraram Deus das universidades. As universidades foram criadas por cristãos, porque universidade quer dizer une na diversidade, unidade na diversidade. Mas eles riscaram a unidade, riscaram Deus das universidades, e só tem diversidade, não tem mais Deus. Quando os cristãos fundaram a universidade, eles estudavam na universidade teologia, o conhecimento de Deus, mas eles baniram o conhecimento de Deus, e agora só tem diversidade. O espírito humilde, meus irmãos, agrada o coração de Deus. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Enfim, se a humildade é o espírito de Cristo, o nosso orgulho é o espírito do anticristo. Quem é orgulhoso tem o espírito do anticristo agindo nele. Jesus afirmou: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O melhor caminho é o caminho da humildade. É por isso que Jesus, quando pregou o seu sermão do monte, ele começou com a primeira bem-aventurança: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E agora Jesus pega uma criança como uma figura de humildade, que não queria aplausos, que nem sabia porque estava ali, que não tinha uma agenda, e que foi chamada por Cristo para estar no meio do colégio apostólico, para mostrar, meus irmãos, que tudo que somos e temos provém da graça de Deus e do chamado de Cristo. Mas, em segundo lugar, esse texto nos ensina que para Jesus a grandeza do reino é a mudança de mentalidade. Nós devemos mudar a nossa cabeça. E é por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se não vos converterdes. E conversão aqui é mudança de mente. E quando a gente muda a mente, a gente muda a nossa conduta. Ninguém nasce cristão, meus irmãos. Nós nascemos pecadores. Nós precisamos renascer.
Para ser cristão é preciso nascer de novo. Não basta apenas nascer no lar cristão, tem que nascer do Espírito. Precisamos nascer não da carne, mas do Espírito de Deus. Segundo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz que os discípulos precisavam ser convertidos do egoísmo à humildade e contentamento. E segundo Jesus aqui, nós devemos nos tornar como crianças. E tornar como criança aqui não significa tornar imaturo, não. Porque a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E tornar como criança aqui, isso não significa que inocência, porque as crianças também são pecadoras. A Bíblia diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tornar como criança aqui quer dizer ser humilde. Uma vez que o reino de Deus não é dado aos que se consideram grandes, mas aos que se reconhecem pequenos. Não é aos arrogantes que pertence o reino, mas aos humildes de espírito. As crianças sabem que depende da bondade e do conhecimento dos outros. É por isso que elas fazem tantas perguntas, porque elas querem aprender. E tudo aquilo que o pai ensinar uma criança de 2, 3 anos, ela vai acreditar. Se essa criança subir aqui numa escada e o pai falar, pula, ela pula. Porque ela acredita que o pai vai sustentá-la. Ela acredita. Se o pai falar, você toma esse remédio que vai ser bom para você sarar, ela toma. Mas se for um veneno também, ela toma. Porque ela acredita que o pai vai protegê-la, que a família vai protegê-la, que alguém está cuidando dela. As crianças têm consciência de que sabem pouco e querem aprender mais. Além disso, meus irmãos, o reino de Deus é para os que sabem que são fracos, ignorantes, pecadores e aceitam agradecidos o perdão, a força e orientação que Deus lhes dá. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Se eu achasse que eu não precisava de Jesus, eu não estaria pregando o Evangelho. Se eu achasse que eu me salvo, me perdoo, me curo, me transformo, me converto, eu não precisava de Jesus, não precisava de igreja, não precisava da palavra de Deus. E eu ia viver a minha vida adoidada por aí afora. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos em Cristo. Nós precisamos nascer de novo. No entanto, meus irmãos, se nós não gostamos de admitir a nossa dependência de Deus, nós precisamos mudar de atitude e voltar a ser como crianças. Quero ser como criança, eu preciso de Deus. Por isso Jesus disse, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança não tinha orgulho, arrogância, presunção, expectativa, desejo de promoção, senso de direito, nem falsa piedade. E aqueles que se humilham como esta criança, como aquela criança, compreendem a sua total dependência da misericórdia e da graça de Cristo. Nós estamos dizendo aqui para Deus nessa noite, eu preciso de Ti, Senhor. Eu careço da Tua graça. Sem o Senhor eu não sou nada. E o humilde é o mais exaltado. Os cristãos mais humildes são os melhores cristãos, os mais parecidos com Cristo. Porque o humilde está aberto a aprender, ele é ensinável, ele quer crescer mais no conhecimento de Cristo, ele sabe que não sabe de tudo e carece de Deus. E a chave para ter um lugar no reino de Deus é a humildade. Porque aos soberbos Deus resiste, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que para Jesus ser grande no reino de Deus é cuidar dos menos valorizados. E as crianças daquele tempo, as crianças não tinham vez nem voz. E aqui Jesus usa a figura dessa criança. Veja o que diz o verso 5. Vamos ler comigo, vai aparecer na tela aí. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. É por isso que o ministério infantil da igreja tem que ser forte. Porque quem ama Jesus, ama as crianças.
Jesus não pegou aquela criança, colocou no meio dos apóstolos, porque apenas para uma ilustração, porque Jesus amava as crianças. E sabia do dever que nós devemos ter de educar e de cuidar dos menos valorizados. As crianças não eram valorizadas. Dominar, meus irmãos, a ideia que o mundo faz da grandeza. Mas a grandeza do crente consiste em servir. O desejo do crente deve ser de servir ao próximo, em vez de procurar ser servido. Os homens em posições elevadas só são realmente grandes quando usam seus poderes para servir os outros. Esses países comunistas, que as pessoas assumem poder e querem o poder pelo poder, para humilhar, para pisar a população, esses homens estão usando o poder para o mal. E serão castigados pelo Eterno. A professora que usa o poder para humilhar o seu aluno, estão usando o seu poder de modo inadequado. O pastor que usa o seu poder para pisar nas ovelhas, de igual forma está usando o seu poder para ferir e não para curar e sarar. Nós devemos usar a posição que Deus nos coloca para sermos bênçãos. Em todas as áreas da vida, seja na educação, seja na igreja, seja na política, seja no governo, seja na ciência, nós devemos usar tudo para o bem das pessoas e, sobretudo, para a glória de Deus. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são os mais carentes e mais necessitados. E as crianças não eram valorizadas, mas apenas toleradas na sociedade. E elas representam aqui os que têm pouca honra ou prestígio na sociedade. E por essa razão Jesus diz: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ser grande no reino de Deus é cuidar dos fracos, dos menos importantes na sociedade. Jesus pega a figura dessa criança que era desprezada e coloca no meio: cuide das crianças, ame os menos valorizados. Ser grande no reino de Deus é cuidar dos fracos. Serão bem-vindos ao reino de Deus, meus irmãos, aqueles que socorrem os famintos, os enfermos, os sedentos, os nus, os estrangeiros e os prisioneiros. E o rei dirá naquele dia: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Nós devemos cuidar daqueles que sofrem. Ser grande no reino de Deus é cuidar dos menos valorizados. É proteger aquelas pessoas que são hipossuficientes. É cuidar daqueles que precisam da nossa ajuda. É cuidar das crianças que são abusadas, às vezes, até pelos próprios pais, ou pelos parentes mais próximos, ou pelos vizinhos. É cuidar para que as nossas crianças não caiam na mão dos traficantes e sejam aviãozinhos vendendo drogas. É cuidar para que a nossa juventude possa conhecer a Cristo e as nossas crianças possam conhecer a Cristo desde a tenridade. Porque ser grande no reino de Deus é cuidar dos menos valorizados. Quem receber uma criança tal como esta, a mim me recebe, disse Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em primeiro lugar, mudando a nossa mentalidade mundana para uma mentalidade cristã. O mundo prega a grandeza no status, na honra, na fama, na glória, nos aplausos. Mas o maior é o menor. O maior é aquele que serve. Para Jesus, ser grande é ser servo. Para Jesus, a grandeza se manifesta na disposição de servir.
Eu quero servir a Cristo, eu quero servir o meu próximo, eu quero servir a igreja. O Senhor de todos, meus irmãos, serviu. O Rei da Glória se encarnou. O Rei da Glória habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Rei da Glória, quando nasceu, não tinha um berço de ouro, nasceu numa manjedoura. O Rei da Glória não tinha uma casa própria, uma casa alugada, ou quem sabe morando de favor na casa de Pedro, em Cafarnaum. O Rei da Glória não tinha onde reclinar a cabeça. E o Senhor de todos se tornou o servo de todos. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Maior exemplo de humildade é o exemplo de Cristo, que se encarnou e habitou entre nós. Seja como uma criança, dependente da graça de Deus. Você pode dizer, eu dependo de Ti, Senhor. Eu careço de Ti, eu confio em Ti, eu dependo de Ti como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Eu dependo de Ti. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Colocando o outro na frente do eu. A igreja não é um fim em si mesmo. Uma igreja em si mesmada está fora do propósito de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. E o ser ali, o verbo ser, está no imperativo. Seja tu uma bênção, sê tu uma bênção. A igreja deve ser uma bênção, um canal de bênção. Ela deve estar disposta a servir a Cristo para ser uma bênção no mundo. A igreja foi escolhida por Deus para seguir os passos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. Jesus tinha o outro, meus irmãos, na frente do eu. Jesus, ele transformou a água em vinho para servir as pessoas e para tornar aquele casamento em Caná da Galileia o melhor casamento, para abençoar aquele casal, para abençoar aquela família. Jesus fez aquele milagre para abençoar aquele lar. Jesus curou os enfermos para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Jesus limpou a pele dos leprosos para que esse leproso voltasse para casa, pudesse abraçar a sua esposa, pudesse abraçar os seus filhos, voltar para o mercado de trabalho e produzir. Porque o leproso naquele tempo não podia estar no meio da sociedade, tinha que viver no leprosário. Se alguém se aproximar, ele deveria gritar, sou leproso. E as pessoas então fugiam. Ninguém poderia chegar perto de um leproso naquele tempo, porque era uma doença contagiosa, que não tinha um remédio para curar a pele do leproso. E ele ia perdendo os seus membros, perdia os seus dedos, perdia a cartilagem do seu nariz, a orelha ia caindo e ele ia definhando até a morte. Mas Jesus curou aquele homem para que ele pudesse voltar para casa. Jesus curou o cego para que ele pudesse enxergar, fez o paralítico andar para que ele pudesse glorificar a Deus e andar para a glória de Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que a humildade é o melhor caminho para aquele que quer agradar a Deus. Jesus fez o serviço do servo mais humilde. Já pensou? Pegar uma bacia de água, uma toalha, se abaixar e lavar os pés dos discípulos? Naquele tempo, as ruas não eram calçadas, não tinha asfalto, cheio de poeira, e aqueles pés, né, rachados, né, aqueles pés sujos. Os discípulos estavam andando ali nas terras poeirentas da Palestina, e Jesus se abaixou e lavou os pés dos discípulos. Você já lavou os pés de alguém? Eu já lavei os pés da minha esposa, é uma delícia, viu? Você pode fazer isso, marido. Hã? Jesus lavou os pés dos discípulos, limpando.
Pedro falou assim, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lá. O Senhor não te lavar, você não tem parte comigo. Então me lava o corpo ainda não. Quem está lavado só precisa lavar os pés. E Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus morreu na cruz, meus irmãos, para resolver o nosso maior problema, o pecado. Para nos reconciliar com Deus. E na cruz, Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos flagelos, as nossas mazelas, para nos reconciliar com Deus. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos viver colocando o outro na frente do eu. E sermos bênçãos neste mundo, bênçãos na família, na igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus, né? Antes de orar, Kelly quer cantar um cântico com o Ministério Louvor. Aí nós vamos fazer a oração final depois, tá bom? Então vamos cantar esse cântico, né? O cântico que eles prepararam para esse momento, depois da mensagem. E coloque a sua vida. Convido os irmãos a se colocar em pé. Vamos cantar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E peça, Deus, eu quero ter a minha mentalidade mudada, né, para a mentalidade de Cristo, a mentalidade cristã. Eu quero colocar o outro na frente do eu, porque eu quero ser uma bênção para abençoar o meu irmão, a minha família, o meu próximo.